Canal E-Cidadania hoje recebe Reginaldo Daniel da Silveira. Ele está lançando o seu livro O Inferno é Verde. Hoje eu vou te chamar de escritor, Reginaldo. Perfeito. Apesar de você também ser psicólogo e professor, vamos aqui caracterizar você como escritor, já que você está lançando um livro bem interessante, um enredo bem bacana, cheio de mistério, investigações. E conta pra gente um pouquinho de onde surgiu essa ideia, como é que foi essa semente desse livro, O Inferno Verde. É interessante, sabe? Porque as pessoas me perguntam assim, o que te levou a fazer esse livro, né? De repente eu digo, nada. As pessoas, como assim? Eu fiz um livro, quando eu terminei o meu mestrado, naquela época eu fiz um livro técnico para um público específico, restrito, relacionado à minha área, psicologia, educação à distância. Esse primeiro livro foi um livro para publicar para um público específico, né? O segundo livro, eu estava em casa, fazia alguns artigos científicos, até fazia artigos para jornal, e aí num dado momento eu disse, vamos escrever alguma outra coisa diferente? E comecei a escrever, ia lá, digitava no computador, voltava, guardava. Passavam meses, eu ia lá, e agora, o que eu faço? E aí continuei. Quando eu me dei conta, eu estava nesse processo, acho que uns 2 anos, escrevia, dava uma parada, e aí disse, mas o que eu vou fazer com isso aqui? Eu não tinha ideia, na verdade, foi uma diversão, né? Eu fiz uma coisa para me divertir. Na psicologia tem uma teoria de um psicólogo, ele tem um nome bem difícil, não é o nome dele, se você fosse pedir para me pronunciar, eu não conseguiria, porque é um nome imenso. Mas a teoria dele é famosa, a teoria do flow, que diz que quando você se integra a uma atividade, e essa atividade ela é prazerosa para você, você vai escrevendo e assim vai. Então, eu fiz esse livro embalado num enredo de flow meu, né, de flow meu, uma coisa minha, e quando eu me dei conta, eu tinha terminado o romance. E aí eu digo, o que eu faço? Aí coloquei o livro para ser avaliado e quando eu recebi algumas avaliações que foram positivas, eu disse, então vamos publicar, né? E o livro teve aí um momento, que foi, eu diria, talvez pré-lançamento nesses meses anteriores, para que o lançamento oficial aconteça em março, né, nas livrarias em Curitiba, e esse é um pouco da história do Inferno é Verde. Do que eu me inteirei a respeito do livro e das pesquisas que eu fiz, você faz uma viagem, na verdade, até uma viagem pelo próprio Brasil. Ele começa na floresta amazônica, com uma equipe de agentes internacionais que começa a fazer uma pesquisa sobre tráfico de drogas. De repente, isso tudo se muda para Curitiba, passa pelo estado do Paraná, e a investigação continua e vão envolvendo outras situações. Conta um pouquinho para a gente. No prólogo desse livro, uma pessoa está na serra, aqui do litoral, e essa pessoa é assassinada. Na verdade, essa pessoa era uma agente. Então, só que esse prólogo, na verdade, ele representa um pedaço do meio do livro, só para dar uma entrada. E o livro, propriamente dito, como você falou, ele começa a desenvolver o enredo dele na floresta amazônica. Uma agência internacional chamada 3I, que é de internacional, integração, inteligência. A 3I, ela convoca um agente seu, esse é um agente que tem nacionalidade brasileira, inglesa, na verdade tem 3 nacionalidades, né? E ele vai para a Amazônia para descobrir a rota do tráfego e aonde que isto é originado, porque existe um ponto em que seria o QG da droga e que esse ponto é que faria a alimentação das guerrilhas na Amazônia para transportar a droga. Num primeiro momento, a espionagem ela tem a informação de que é no estado de São Paulo, só que quando ele chega em São Paulo não existe mais nada. Então, quando esse agente vai para a Amazônia, ele vai para a Amazônia colombiana, ele vai disfarçado de um repórter para cobrir
história, indígenas e tal, mas ele vai para investigar onde são os pontos de conexão da droga e para onde aquilo vai, de onde vêm também as ordens. E no processo ele se apaixona por uma índia, é uma coisa interessante, né? A índia Amaru, o personagem é o Nolan. Ele se apaixona, ele é prisioneiro de uma guerrilha no estilo das Farc. Ele fica lá e até que ele consiga se libertar, e com a ajuda dessa índia, existe uma série de situações. Eu dou uma ênfase aos animais, à floresta. Este personagem ele acaba tendo um amigo improvável, que é um coati, né? E o coati acaba se afeiçoando a essa pessoa. Existem situações envolvendo onças, sucuris, índios, e todo aquele processo de verificar aonde é que está plantada a droga, como é que ela é transportada e qual é o destino dela, porque esse destino, esse QG que seria no Brasil, ele é um ponto de distribuição internacional. Então, ele seria o grande elo da droga neste período da nossa realidade, localizado no Brasil. E é por isso que ele acaba tendo um envolvimento, e aí ele vem ter uma conclusão aqui, ele pega Curitiba. E neste cenário, são lembrados em vários momentos a realidade do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E é por isso que existe uma conexão com a Lava Jato, existe uma conexão com a investigação da corrupção. A Lava Jato investiga a corrupção. Segundo o The Guardian, ela é considerada a maior corrupção de todos os tempos, né? Então, a Lava Jato investiga a corrupção. E o Inferno Verde tem uma operação chamada Green Hell, que investiga a droga. E aí eu vou fazendo alguns paralelos, personagens são lembrados e são trazidos à baila. O caso da 3i, que ela é uma agência internacional com uma característica de globalização, ela não aborda de forma alguma, evita qualquer procedimento xenófobo ou separatista. E aí isso enseja no livro algumas críticas a Donald Trump. E aí esta agência, que tem um grupo de agentes no mundo inteiro, ela começa a investigar. E ele está vindo justamente para o local onde se caracterizou a maior investigação da história, que é Curitiba, a República de Curitiba. Por coincidência, é por aqui que ele vai encontrar o QG da droga. Então a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta com o Reginaldo para ele contar mais um pouquinho dessa história super interessante para a gente que ele colocou no papel.